Vamos dar continuidade à reflexão do Livro dos Espíritos, uma obra extraordinária que de facto é a base da nossa doutrina, que para nós que somos os estudiosos, aqueles que procuram perceber melhor esta doutrina, é fundamental a leitura deste livro. Foi realmente o primeiro livro da codificação espírita, foi publicado por Hippolyte Léon Denisard Rivail, professor, e nós sabemos que hoje que é o nosso codificador, sob o pseudónimo de Allan Kardec. Esta obra contém os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e as suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinamentos dos espíritos superiores, através de diversos médiuns, recebidos e ordenados por Allan Kardec. É uma das 5 obras fundamentais, embora tenhamos mais, mas são de facto, é o nosso Pentateuco. São obras fundamentais para o nosso estudo. E vamos lembrar outras, o Livro dos Médiuns, também tão importante, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. Esta obra veio a público em 18 de abril de 1857 e foi lançado no Palais Royal, em Paris, na forma de perguntas e respostas. Perguntas colocadas pelo nosso Allan Kardec, portanto, o nosso codificador, o nosso professor, e as respostas eram dadas então através dos médiuns, que de facto as respostas eram dos espíritos superiores. Totaliza 1019 perguntas. Portanto, é de facto um livro de estudo que não poderá ser também lido de uma forma a correr. Até é importante ir lendo, ler, por exemplo, um capítulo, amanhã voltar a ler, porque estamos sempre a aprender e a perceber outras coisas. Vamos dar agora início à segunda parte deste livro, que nos fala do mundo espírita, ou mundo dos espíritos. E possivelmente é um tema muito importante para todos nós, porque de certa forma viemos à doutrina espírita também para tentar entender o que é ser espírito, a existência dos espíritos, o que é o mundo espiritual. Portanto, é uma parte muito importante para a nossa compreensão. Vamos então para o capítulo 1, que nos fala dos espíritos. Origem e natureza dos espíritos. Então, a questão é a questão 76, que vamos dar início, e Allan Kardec coloca esta questão aos espíritos de luz. Que definição se pode dar dos espíritos? E os espíritos respondem: pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. E depois coloca assim uma nota. A palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. O que nós, dentro desta questão, que nós refletimos, e um bocadinho também com a ajuda de Miramês, um espírito também de luz, que nos traz uma grande compreensão e um aprofundamento sobre o livro dos espíritos, ele diz-nos que a definição do espírito propriamente dito, a sua gênese nos profundos segredos de sua constituição, elaborada por Deus, ser-nos-á difícil,
por nos faltarem palavras para tais definições. E realmente poder definir espírito nas pobres palavras e no pobre vocabulário que ainda temos, com certeza que nos será, de facto, complicado perceber. Mas poderemos perceber que nós não somos um corpo, somos um espírito encarnado. E isso é que é o fundamental. E somos inteligentes e nunca perdemos a nossa individualidade. Ou seja, ao desencarnarmos, nós nunca vamos perder a nossa própria identidade como espíritos únicos que somos. Isso é, de facto, importante entender. Depois a questão 77. Os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simples emanações ou porções desta e por isto denominados filhos de Deus? E a espiritualidade muito bem nos diz o seguinte: meu Deus, são obra de Deus. Exatamente qual a máquina o é do homem que a fabrica. A máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Sabes que quando faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama sua filha, criação sua. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos obra sua. Então percebemos perfeitamente que somos filhos de Deus. E Miramês também nos diz o seguinte: temos a dizer que Ele, Espírito, é criação de Deus e não parte do Todo-Poderoso. Não nos podemos confundir com Deus. Nós somos seus filhos, mas não fazemos parte da essência, ou seja, do seu todo. A alma é máquina divina feita pelas mãos de luz do inconcebível, de sorte que somente Ele entende e conhece a sua obra. Pouco ainda conhecemos sobre as suas leis e nos perdemos nos primeiros ensaios dos conhecimentos do corpo físico. Como querer conhecer o espírito, se ainda hoje temos dificuldade em nos compreendermos como seres físicos, encarnados, se temos tanta dificuldade em nos conhecermos a nós mesmos e de compreendermos a nossa forma de ser, a nossa essência e tudo o que gira à nossa volta, como poderemos nós compreender, diz-nos Miramês, o espírito? Ainda temos tanto para aprender conosco aqui, encarnados no planeta Terra. Ainda temos tanto que melhorar para podermos entender o que é ser espiritual. Porque é, de facto, muito importante o conhecimento. Procurar saber, esclarecermos-nos é fundamental. Mas de que nos serve o conhecimento se nós ainda não compreendemos a essência de Deus, as suas próprias leis? Ainda não nos conseguimos conhecer a nós mesmos e aos outros. Ainda temos que começar pela base. E neste momento a nossa base é aquela que nós temos capacidade de entender. Então Miramês ainda nos diz o seguinte: no século atual pode-se observar as grandes invenções dos homens. Pois bem, são suas filhas, ou seja, são obras do homem, mas não são o homem. E Deus, sendo a inteligência suprema, claro que sua criação é mais perfeita do que a dos homens. Ele não vedou os conhecimentos aos seus filhos, porém estatuiu leis para regularem a sabedoria de acordo com a própria evolução. E isto o fez para o bem e a paz das criaturas,
dotou-nos de todas as qualidades, de modo que esses tesouros desabrochassem no tempo certo e no momento exato, sem nos perturbarem, antes nos favorecendo em todos os rumos frente à eternidade. Então, nós somos obra de Deus, somos seus filhos, e isto é importante ficar, de facto, esclarecido. Questão 78. Os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Então, se nós não podemos confundir que nós não somos Deus, possivelmente também temos que ter uma noção que, ao sermos criados, alguém nos criou. Tivemos que ter um princípio. Então diz-nos a espiritualidade: se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus. Quando, ao invés, são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, é incontestável. Quanto, porém, ao modo por que nos criou e em que momento o fez, nada sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio, se quiseres com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Mas quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum sabe, aí é que está o mistério. Então, Deus é a causa primária de todas as coisas e, portanto, Ele criou tudo o resto. Por isso nós tivemos um princípio através da sua criação. Não nos podemos confundir a Deus. Não podemos. A questão 79. Pois que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material. Poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes o são do elemento material? E a espiritualidade diz o seguinte: evidentemente, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. Novamente, a espiritualidade a dizer-nos que não podemos, de facto, não temos conhecimento concreto de quando e o modo como é que se formou, de facto, o espírito. Então, muitas das vezes nós ainda pensamos, talvez nós não, que já andamos aqui há algum tempo e vamos aprendendo, vamos nos esclarecendo, mas ouve-se muitas das vezes as pessoas dizerem o universo, as energias, e nós temos que ser um pouco mais concretos, e é isto que a espiritualidade nos quer dizer. Devemos tratar as coisas pelo nome. Claro, o espírito é energia, mas não é só energia, tem uma individualidade concreta, específica. Então, o espírito é o espírito individual e nunca perde essa individualidade.